Acabou! Acabou! Apita arbitrar! O São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista de 2026. Com gols de Bobadilha e Lucas Moura, o São Paulo faz 2-1, quebra o tabu contra a equipe do Bragantino, volta a vencer em Bragança e classifica-se para a semifinal do Campeonato Paulista. Gabriel Sá, o São Paulo está na próxima fase, Gabi! Quer calma, quer coisa leve, coisa paciente, vai jogar xadrez. São Paulo Futebol Clube vence o Bragantino 2-1. O 2-0 era pra matar o jogo, era pra ser tranquilo, mas não tem como, né? Não tem como ser tranquilo. E ó, eu ia aguardar o final do jogo. Um abraço ao Outen Aires, que antes do jogo estava mais preocupado com política. Essa vitória é pra você também, fanfarrão. Tá aí o comentário preciso de Gabriel Sá. O São Paulo está classificado. Dani Campos, semifinal vem aí o São Paulo na próxima fase do Paulistão. Tô até com febre de tanto nervoso que foi esse fim de jogo aqui. Vou ter que passar na Drogazil. Oh, pelo amor de Deus. E o Gabriel tá certo. Um abraço para todo palhaço que tentou tumultuar a semana de semifinal com políticas bobas para tentar atrapalhar um São Paulo que começa a ter rumo, a ter perspectiva. Então é isso, é esse elenco classificado, apesar da maluquice política do São Paulo, apesar de quem tenta atrapalhar, porque é um elenco de brio, um time que joga com alma e que merece essa classificação. Oi? Acho que todo mundo que foi lá também para Bragança acompanhar, ver o tabu quebrar, o tabu tá aí para ser quebrado. Quem duvidou que o São Paulo podia se reconstruir rápido se tirasse pessoas ruins, tá aí as primeiras respostas. Que seja um começo, que essa classificação seja a primeira etapa aí de uma busca por um título paulista que simbolize um São Paulo que aos pouquinhos vai voltando para os trilhos, porque todo mundo que acompanha de pertinho o São Paulo sabe o quanto esse trem estava fora do trilho, quanto que isso estava desgovernado. É emocionante ver as coisas voltarem um pouquinho para o lugar onde elas deveriam estar. É isso, Ricardo Senna assume então a partir de agora o pós-jogo. São Paulo está classificado. 2 para o São Paulo, 1 para o Bragantino. Deu São Paulo em cena. Jesus, Maria, José e o Camelo, como diria Everaldo Marques. Olha aqui, mano. Cara, a mão tá suada, gelada aqui. Pra quê? Pra que esse nervosismo até o final do jogo, pelo amor de Jesus Cristo? Mas passamos. Parece, né, senhor Flávio Prado e outros aí, que o time que ia ser rebaixado no Paulista está na semifinal deste campeonato. Então seguimos, né? Seguimos. O São Paulo aí classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Quem sabe, né? Quem sabe? Por que não? Tentar um título aí, né? Faltam 3 jogos, faltavam 4, agora faltam 3. Vamos tentar, vamos sonhar, né? Cai o último invicto, como lembra aqui o chat também, e o São Paulo consegue passar aí aos trancos e barrancos, com dificuldades, com muito sofrimento, mas o São Paulo passa aí, principalmente aí, até pelo aspecto moral, psicológico aí, passa de um adversário muito difícil, adversário de Série A, né? Que o São Paulo enfrenta aí, e mostrando sua força no mata-mata também. Começou desacreditado o Paulista, avança aí e agora é aquela coisa, né? Time grande tem camisa, então você não pode desacreditar jamais do São Paulo. Deixa eu fazer uns comentários rápidos aqui sobre o jogo também, já para pedir depois também uma opinião do Dani. Você vai vendo os scouts aí, os dados na tela, né? As estatísticas desse confronto, né? O finalzinho ali, o Bragantino pressionando mais o São Paulo. E aí os números realmente foram maiores, né? A gente deixou uma enquete aí pra você no chat também, eleger quem que foi o melhor em campo pelo lado do São Paulo. Se foi o Rafael, Sabino, Caleri ou outro.
tá? A maioria votando no Rafael também, concordo, o Rafael foi monstruoso hoje, né? Bom, vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, o que que deu certo, o que que não deu certo, né? Até brinquei com o Dani aqui, que eu falei assim, como é bom ter um lateral direito depois de muito tempo, assim. Não que o Mike fosse ruim, mas ele tá em formação ainda, mas o Lucas Ramon, inteligente em alguns lances ali também, para segurar a bola, para prender ali as jogadas. A zaga funcionou muito bem, o Sabino um paredão, Sabino monstruoso hoje. O Alan Franco, por mais que uma ou outra falha, como no lance do gol, que eu acho que foi falha de posicionamento dele ali, mas ainda assim jogando muito bem ao lado do Sabino, né? Então a dupla de zaga funcionou legal. Os laterais, pô, foram muito bem. No ataque, o Caleri com uma baita de uma raça, né? Não, teve um lance ali no finzinho do jogo também que a bola perdida, cara. Ele recuperou, gerou um lance de ataque pro São Paulo do nada, absolutamente do nada. Então, cara, monstruoso. Então, esse brio do time, cara, essa leitura de jogo, dos caras também entrarem ligados, saberem que o jogo era importante, sangue na veia, né, que a gente pedia também, e que faltava, e essa inteligência do time não ceder resultados, como foi no ano passado, que o São Paulo cedeu para o Palmeiras uma virada e outros jogos também. Então, é importante esse mental ser construído muito bem aí pelo time do São Paulo. Então, vamos falar aí desses pontos muito bons. O que eu acho que não funcionou bem, aí já chamando o Dani também para essa resenha, depois a gente tem o pós-jogo aqui com o Léo e com o Matheus, rapidamente. Acho que nas alterações, o que não funcionou? O Marcos Antônio e o Danielzinho, eles estão jogando todos os jogos. A gente vai ouvir na coletiva se foram eles que pediram, se foi uma decisão do Crespo de poupá-los, que era importante também, a gente não pode perder esses caras. A alteração mais lógica era o Bobadilha talvez sair, porque estava amarelado, e entrar ali o Pablo Maia, porque é o único marcador que a gente tinha ali, talvez em condições de jogo. Só que a entrada do Pablo Maia foi muito ruim. Ele não conseguia proteger a defesa, ele estava chegando atrasado para dar os botes, né? E aí ele não, em compensação, ele não conseguia liberar o Bobadilha para o Bobadilha fazer a função que o Danielzinho estava exercendo. E aí o São Paulo perdeu 2 jogadores nessa. O Danielzinho, porque, putz, você perdeu um cara para fazer a função dele, o Bobadilha caiu, sumiu do jogo, porque ele estava meio que cobrindo o Maia. E o Pablo Maia errando muito. O lance do gol, inclusive, muita gente criticou bastante o Alan Franco no lance da expulsão, no lance da expulsão. Só que o Pablo Maia, ele dá um bote errado no campo de ataque, fica uma avenida no meio de campo. E aí o Alan Franco tem que matar a jogada. Ele estava amarelado, tomou o vermelho, né? Eu não consigo culpar muito o Crespo. Eu sei que muita gente vai jogar pedra, porque tem muita gente com birra e tal, mas eu não consigo culpar muito o Crespo nas alterações ali, porque eu achei que o Pablo Maia enterrou o esquema do jogo ali, né? E aí, Dani, queria muito ouvir de você, porque o São Paulo acabou recuando e chamando o Bragantino para cima. Depois ele põe ali ele mexe no meio de campo, tira o Marcos Antônio, né? Põe o Tapia. Põe o Cauli. O Cauli, né? Para também tentar ligação. Mas aí foi aquele salve-se quem puder até o final, né? O que você achou desse contexto geral? O que funcionou, o que não funcionou? Acho que você pontuou super bem o que funcionou. Acho que o Lucas Ramon é uma ótima surpresa nesse início. Acho que a zaga se portou bastante bem. O Enzo numa partida muito menos ofensiva, mas tinha muito trabalho com ataque pelo lado dele também. Ele teve que ficar mais. O trio de volante que no começo do jogo estava batendo cabeça ao longo do fim da primeira etapa e do começo do segundo tempo, acho que se encontraram e funcionou mais. E quando o Bragantino começou a apertar, o Lucas teve um pouco mais de espaço e também participou mais do jogo. Acho que o Luciano, apesar da assistência para o segundo gol, foi um jogo mais discreto dele também, como participando do jogo. Não incomodou, não brigou tanto quanto o Caleri. Ele estava menos participativo para um jogo desse tamanho. E acho que, como você pontuou, o Pablo Maia ele entrou numa rotação um pouco abaixo. O Bobadilha, o Danielzinho e o Marcos Antônio
eles são franzinos, mas são muito dinâmicos, né? A intensidade do meio de campo do São Paulo vai pela movimentação que eles têm com e sem a bola. E o Pablo Maia não entrou nesse dinamismo que o trio tinha, e quando ele entra com uma rotação abaixo, a gente viu muito mais espaço para o Bragantino, que não estava tendo até então. E depois que a gente fica com 3 zagueiros, os 2 alas, um trio, o Marcos Antônio mais cansado e 2 volantes, e Tapia e Caleri, a gente começou a perder o meio, depender muito de ligação para os centroavantes só ganharem tempo. A gente parou de querer ficar com a bola no meio de campo. E daí foi a reta final mais sofrida de aguentar sufoco, de aguentar sofrimento, que faz parte também, né? Acho que é o contexto de um jogo desse fora de casa, com um time que é bom. Enfrentamos um bom time. Acho que longe de... A gente falou no pré-jogo que não seria um jogo fácil, e não foi. E ganhamos de um bom time, e ganhar jogo difícil é bom também. Deixa o time cascudo. Eu acho que ano passado, em alguns momentos, um sufoco como esse, a gente tomaria um empate. A gente chegou a tomar viradas bem doloridas. Então, puta, beleza, abrimos 2-0, tomamos 2-1 e seguramos o resultado e estamos classificados, que é o contexto do dia. E agora, acho que a semifinal é outra pedreira. E acho que quando a gente olha para esse São Paulo e começa a saber a escalação, saber como joga, a ter pontos de apoio e esperança, onde eu estou me apegando. Eu tô no mood Caio de copo meio cheio, assim, mas o São Paulo hoje tem 2 bons laterais, tem 3 bons zagueiros, tem um bom meio de campo, tem um trio de ataque que deixa sonhar, e não tem banco. E eu acho que essa é a minha grande preocupação para a temporada, porque a gente está, teoricamente, na parte mais leve dela, onde a gente tem um pouquinho do brasileiro convivendo com o paulista. Quando a gente começa a ter a Sula, a Copa do Brasil, o brasileiro, um calendário com Copa espremendo, eu tenho preocupação se a gente começar a ter lesão do nosso elenco tá curto demais. Porque quando as peças entram, o nível não tá caindo meio ponto, sabe? E especialmente no meio de campo, a gente precisa ver se o Alisson vai voltar de alguma forma, se o Pablo Maia vai ter uma crescente para se recuperar, se o Caulinho engrena, a gente começa a ter mais esperança. Mas o cenário de hoje, o elenco me preocupa mais do que o time titular. Exato. Mas, ó, hoje, depois de todo esse nervosismo aí, mano, eu quero comemorar. Porque, assim, a gente ganha de um time de Série A, a gente quebra um tabu, que fazia tempo que não ganhava lá. Tem jornalista chorando aí que falava que o Bragantino era maior que o São Paulo. Chupa, né? Devia ser internado, né? Quem fala devia, um negócio né? desse. Pelo amor de Deus, né? Porra, mas é legal, cara. Esses folclóricos aí, o tempo vai dando a resposta, né? Mas eu lembro quem me criticava por criticar o Casares também. Então, tá vendo? O tempo... Ele corrige a rota. É o senhor da razão. O senhor da razão.